Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar nesse vídeo um assunto que vai permitir a gente introduzir logo na sequência a parte de estruturas de decisão, tá bom? Parte de estruturas de decisão é as estruturas dentro da programação que permite a gente tomar decisões na execução do nosso código. Só que para tomar decisão a gente precisa entender como que a gente constrói expressões lógicas, tá? O que é uma expressão lógica? A expressão lógica é uma expressão que o computador vai testar. Então a gente tem as expressões matemáticas e tem as expressões lógicas. Na expressão matemática, o computador vai fazer algum tipo de cálculo e devolver o retorno, né? Devolver o resultado daquele cálculo. Numa expressão lógica, ela vai avaliar determinadas condições. São estruturas que a gente vai. O resultado vai ser verdadeiro ou falso. Tá? Então você pode ter um resultado verdadeiro ou um resultado falso. Tá? E aí, para a gente entender essas expressões lógicas, a gente utiliza dois tipos de operadores. Tá? A gente tem os operadores de comparação, tá bom? E a gente tem os operadores lógicos. Tá? Então, juntando os operadores de comparação com os operadores lógicos, a gente consegue escrever, né, as expressões lógicas. Tá bom? Então vamos entender primeiramente o que são os operadores de comparação. Os operadores de comparação, como o próprio nome ali diz, né, a gente quer comparar alguma coisa. Então é o menor, é o maior, é o menor igual, é o maior igual, é o igual. Quando a gente quer testar se uma coisa é igual a outra, a gente usa dois iguais para diferenciar de um igual, que é a operação de atribuição. Né? Quando a gente quer colocar um conteúdo dentro de uma variável de maneira direta, sem vir do teclado, a gente faz algo assim, né? Igual a 10. Então, quando a gente quer comparar se uma coisa é igual a outra, aí a gente usa dois iguais, tá bom? E aí a gente tem um operador diferente, que é a exclamação e o igual. Então, esses são os operadores, deixa eu colocar eles em espaço aqui, a gente pode usar esses operadores aqui de maneira individual, tá bom? E aí a gente tem os operadores lógicos. Os operadores lógicos são esses aqui. O E comercial, dois E's comerciais, duas barrinhas em pé e tem aqui apenas a exclamação, que seria a negação. Tá? No mundo real, a gente fala assim, se no final de semana estiver fazendo sol e eu tiver dinheiro, eu vou viajar para a praia. Então eu só viajo para a praia essas duas coisas acontecerem, né? Então é o E que a gente utiliza no mundo real. Então o E a gente usa esse sinalzinho aqui. E o OU, eu vou comprar carne. Você pode trazer carne de frango ou carne vermelha. Então ou um ou outro. Qualquer um dos dois. Se tiver qualquer um dos dois, você traz um ou outro, tá bom? Então, ou algo do tipo assim, eu vou comer carne esse final de semana se tiver carne vermelha ou carne de frango, ok? Note que não é carne de peixe. Eu falei que eu vou comer carne vermelha, vou comer carne, se for carne vermelha, ou carne de frango, uma carne específica de frango, tá bom? Então, eu vou comer carne vermelha quando eu tiver pelo menos uma dessas duas opções forem verdadeiras, né? Eu cheguei no açougue, tem carne vermelha? Tem. Comprar carne vermelha. Tem carne vermelha? Não. Tem carne de frango? Tem. Então eu compro para comer. Cheguei no açougue, tem carne vermelha? Não. Tem carne vermelha? Tem carne vermelha? Não. Tem carne de frango? Também não. Então aí nesse caso eu não vou comer, porque a minha regra é ou um ou outro, tá bom? Não inclui uma terceira possibilidade, tá bom? Então a gente usa o operador ou. E esse operador aqui é quando a gente quer negar alguma coisa, né? Não está chovendo, né? Então, está chovendo é uma afirmação. Não está chovendo é a negação dessa afirmação, tá bom? Bom, mas vamos começar com os operadores de comparação, que é mais simples da gente entender nesse momento, tá bom? Tanto os operadores de comparação quanto os operadores lógicos, com exceção da exclamação, tá? Com exceção da exclamação, a gente sempre vai construir, a gente sempre vai fazer uma sintaxe dessa forma aqui. A gente vai ter um operador à esquerda, desculpa, um operador não, uma parcela, vamos chamar de parcela à esquerda. Eu tenho o operador e eu tenho uma parcela à direita. Então sempre a gente vai construir dessa forma, tá? O que pode, no lugar desse operador, o que a gente pode ter? A gente pode ter esse aqui, o menor, pode ter o maior igual, diferente, o e ou.
com exceção da negação. A negação a gente não tem duas parcelas, você tem uma coisa só, você nega apenas uma coisa, tá bom? Então aqui no lugar de operador pode ser qualquer um desses itens. E o que está escrito na parcela, a parcela pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma variável, pode ser um valor, pode ser uma expressão matemática, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter algo assim, ó, 5 é maior ou igual do que 7. Isso aqui é uma expressão lógica. Isso aqui vai devolver para a gente um valor verdadeiro ou falso. Nesse caso, vai devolver o valor falso, porque 5 não é maior ou igual a 7. Tá bom? Então, eu posso ter valores, eu posso ter variáveis. Vamos imaginar que eu tenho uma variável aqui, que eu estou lendo alguma coisa do teclado, int valor, aí eu leio do teclado, ou eu coloco um valor nela. Posso ter isso também, então eu poderia ter aqui valor. Valor é maior ou igual a 7? Sem nenhum problema. Posso ter uma operação matemática, valor mais 1 é maior do que 7, maior ou igual? Uma expressão matemática. Aí eu vou comentar com vocês que as expressões matemáticas, a gente sempre tem a tendência de colocar entre parênteses ali, tá bom? Para garantir que você diga o que é para fazer primeiro, tá bom? Mas nesse caso aqui, mesmo que você tivesse sem o parênteses, ele iria fazer corretamente. Ele iria primeiro somar valor com 1 para depois descobrir se é maior ou igual. Mas acostumem sempre colocar parênteses para evitar problemas de precedência, tá? Dentro aqui das operações lógicas a gente tem também algumas precedências, tá? Então aqui o que vai acontecer? O computador vai pegar o 5, vai somar com 1, 5 mais 1 vai dar 6, aí ele vai testar se o 6 é maior ou igual a 7. E aí ele vai devolver para a gente um resultado verdadeiro ou falso. Tá bom? Então eu posso ter expressões, eu posso ter comandos aqui, poderia ter aqui, por exemplo, ABS de 7 menos valor. Vamos supor que eu sei que pode dar chance de um valor negativo aqui, e eu não quero valor negativo, eu quero só o valor positivo, eu posso colocar também um comando, desde que seja uma função que retorne valor, né? Aqui tem que ser uma função, não poderia ser um procedimento, porque procedimento não devolve valor, tá bom? Então a gente pode colocar qualquer coisa, tá bom? Desde que você tenha essa característica, parcela da esquerda, a gente tem aqui ó, o operador, vou chamar só de op, operador, e a gente tem a parcela da direita e eu tenho a parcela da esquerda, e o operador aqui no meio, tudo bem? Então o que o computador faz? Ele calcula essas parcelas primeiro, ele faz a parte esquerda, faz a parte direita, e aí depois ele vai fazer a comparação que você tiver ali. Então aqui pode ser maior, pode ser menor, pode ser igual, pode ser diferente, ok? Qualquer um dos operadores que a gente vai ver aqui, dos operadores lógicos, dos operadores de comparação e também os lógicos, com exceção da negação, tá bom? Só que como como o computador vai testar, ele vai fazer um teste, e aí ele vai devolver um valor verdadeiro ou falso, tá? Ele sempre vai devolver ali um valor verdadeiro ou um valor falso, porque aqui só tem essa possibilidade, não tem outra possibilidade. Se eu coloco um operador de comparação no meio, uma parcela do lado esquerdo e uma parcela do lado direito, a única coisa que você vai ter de resposta é um valor verdadeiro ou um valor falso, tudo bem? Então é muito comum a gente mandar colocar esses valores dentro de uma variável, certo? Então, uma das possibilidades seria isso. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, int resultado, e aí vocês vão ver, eu vou fazer um comentário aqui, com como que o C trabalha com o resultado verdadeiro e falso, tá? Tem algumas linguagens de programação que guarda na variável o valor true, de verdadeiro, ou o valor false, tá? No caso do C, o padrão do C aqui é ele armazenar o valor 0 para verdadeiro e 1 para falso. Então, já vamos associar isso aqui, ó. Todas as vezes que eu tiver 0, é verdadeiro. Todas as vezes que eu tiver 1, desculpa, 1 é verdadeiro e o outro é falso, tá bom? Então, isso é uma particularidade do C, tá bom? Nas outras linguagens, a gente trabalha com valores constantes, que é verdadeiro e falso, tá? Que a gente chama de valores booleanos, tá? Então, isso aqui é comum a gente guardar esse resultado dentro de uma variável. Então, se eu colocar aqui, ó, resultado é igual a isso, o que a gente vai ter? Uma operação de atribuição. Mas antes de fazer a atribuição, o computador vai testar isso aqui. O computador vai ver. O valor mais 1, ele é menor do que o ABS de 7 menos valor? Se isso aqui der verdadeiro, ele vai guardar dentro de resultado o valor 1. Se isso aqui for falso, ele vai guardar dentro da variável resultado falso. E, tecnicamente, como o C mapeia o falso para 0 e o verdadeiro para 1, então a gente vai ter gravado nessas variáveis esse conteúdo, tá bom?
Vamos colocar um printf aqui só para a gente ver o resultado. Então a gente tem aqui, ó, 0, certo? Então é falso. Então aqui, ó, resultado da expressão. O resultado foi falso, foi 0, tá bom? Por quê? Vamos ver? Valor mais 1 é quanto? 5 mais 1 é 6. 6 é menor do que 7 menos valor? 7 menos 5. 7 menos 5 dá 2. 6 é menor do que 2? Não, não é. Então dá resultado falso, tá bom? Agora vamos supor que eu coloque aqui, ó, vamos colocar um valor aqui para dar verdadeiro. Por exemplo, 10 aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, valor mais 1 vai dar 6. Aí 10 menos 6 vai dar 4. Deixa eu colocar um valor maior para dar verdadeiro. Então, 20. Então, aqui sempre como a gente está trabalhando com valor, você sempre vai ter o resultado. Deixa eu ver aqui. O valor é 5 mais 20. E aqui 5 menos valor. Aí a gente sempre vai ter esse resultado aqui sendo verdadeiro. Deixa eu ver aqui. O valor vai dar 25. Eu vou inverter aqui que é mais fácil. Então, valor mais 20. Então, 25, ele é maior do que 5 menos 20, que daria 15. Tá? Então, vamos ver. Então, temos o resultado verdadeiro, porque essa parte aqui, ó, essa parte está dando um número que é maior do que essa parte. Tá? Então, a gente tem um resultado verdadeiro. Então, a gente pode ter uma expressão complexa, assim, como você até pode ter uma expressão mais simples, tipo, o valor é maior do que 0, verdadeiro. Valor é maior do que 10, falso, ok? Então, o que vocês precisam entender é que o computador vai fazer essa operação aqui, de comparação. Essa comparação vai dar um resultado, que é verdadeiro ou falso, e ele guarda esse resultado aqui dentro. Bom, eu poderia também fazer isso aqui, o alinhamento de comandos? Posso também, sem nenhum problema. Não precisaria estar trabalhando aqui como uma variável. Posso fazer isso aqui, tudo bem? Vai funcionar também do mesmo jeito. Se a gente executar aqui, o resultado da expressão é falso. E se eu colocar agora 15, o resultado vai ser verdadeiro, tá bom? Valor é igual, aí lembra que a igualdade é sempre dois iguais, tá? O conteúdo que está dentro de valor é igual a 10, vamos ver? Verdadeiro. O valor que está lá é igual a 110? Falso, ok? Então a gente sempre vai ter o resultado produzido aqui como verdadeiro ou falso, sendo mapeado para 0 ou para 1, tá bom? Obviamente a gente vai usar isso mais lá na frente nas operações de decisão, tá bom? Mas isso aqui é totalmente possível. Se você colocar essa expressão para ela ser calculada e eu coloco ela para guardar numa variável, essa variável vai receber esse valor do jeito que a gente estava fazendo aqui antes sem nenhum problema, tá? E aqui no meio eu posso usar quais operadores? Menor, maior, menor igual, maior igual, igual, diferente, tá bom? Então, valor é diferente de 5. Vai dar falso, né? Porque 5 não é diferente de 5. 5 é igual a 5. Então, quando eu uso diferente, aqui ele vai dar 0. Agora, se eu uso igual, se eu coloco dois iguais, ele vai falar que é verdadeiro, tá? Só não confunde isso aqui. Isso é uma operação de comparação. E isso aqui é uma operação de atribuição, tá bom? Então, faz isso aqui primeiro, depois guarda o resultado aqui dentro, tá bom? Então, esses são os operadores de comparação, tá bom? Você pode fazer comparações, essas comparações vão resultar em verdadeiro ou falso, e aí você guarda esse resultado, tá bom? No próximo vídeo, a gente vê aqui os operadores lógicos, tudo bem? Abraço, até mais!